Esse é o quarto mês da série Do Zero ao Patrimônio, uma série onde invisto todo mês de forma pública. E nesse quarto mês, o nosso valor de aporte não será de R$200, vai ser de R$300. E o motivo é simples, na metade do ano muita gente já recebe um adiantamento do 13º. Então eu decidi fazer algo que pouca gente faz, investir uma parte antes de gastar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Do Zero ao Patrimônio. A série onde todos os meses eu mostro na prática a construção da minha carteira de investimentos. Sem fórmula mágica, sem promessa de ficar rico rápido, apenas constância e longo prazo. Bom, já vamos começar mostrando nossa carteira no Investidor 10. Investidor 10 na tela, atualmente o patrimônio em R$ 601,99, um lucro total de R$ 6,85. Esses lucros vieram de ganho de capital e dividendos também recebidos. Uma breve evolução da nossa carteira, começando com 200, depois na faixa de 400, 600. Já quero mostrar os proventos recebidos. Em maio recebemos 2,18, junho recebemos 3,65. Já para o mês de julho temos aqui alguns valores já provisionados. Em junho de 2026 recebemos do XPML 1,84, recebemos do GGRC 11 90 centavos, temos 9 cotas, e aqui no GARI 11 com 11 cotas investidas recebemos 91 centavos. Pode parecer pouco, mas o objetivo dessa série não é o enriquecimento rápido, é mostrar o efeito da constância ao longo dos anos. Bom, os ativos que temos atualmente em nossa carteira, temos XPML 11, BBSE 3, GGRC 11, GARI 11 e BBAS 3, um pequeno valor em RDB do Nubank. Por tipo de ativos, temos cerca de 32% em ações, 65% em fundos imobiliários e um pequeno valor em renda fixa, cerca de 2%. Nossas ações, temos dois ativos só, setor financeiro, segmentos de seguro e bancos. Já os nossos fundos imobiliários, temos aqui GARI 11, 22%, GGRC 24%, XPML 53%. Se colocarmos por tipos de ativos, temos fundos de tijolos, não temos ainda fundos imobiliários de papel. Por segmento, temos segmento híbrido, temos segmentos de logística e também shopping. Shopping é atualmente o nosso maior valor. Mostrando agora a rentabilidade da nossa carteira no mês 7, 2,66 e CDI de 3,37. Ainda perdendo para o CDI, como já falei nos episódios anteriores, isso aqui vai ser construído aos poucos. É natural em uma carteira recente que você perca para o CDI. Como vocês sabem, o objetivo da série é investir R$200 por mês, mas como já falado nos primeiros vídeos da série, investiremos também uma parte do nosso 13º, porque tomando essa decisão, eu irei conseguir acelerar a minha construção de patrimônio. Então, além dos R$200 normais do mês, eu vou adicionar mais R$100, que é referente à metade do 13º que já recebi. O erro de muita gente é tratar todo o dinheiro extra como um dinheiro para gastar. Não tem problema você aproveitar a vida, mas separa uma parte para a construção do seu futuro, porque fazendo isso você poderá mudar sua realidade daqui a alguns anos. Nesse mês de julho de 2026, o que irei comprar com os R$300? Vamos dar aqui uma rápida olhada no índice do Ibovespa. O Ibovespa é o índice das ações negociadas na B3, ou seja, na Bolsa Brasileira. Se olharmos de um ano para trás, o Ibovespa subiu, estava em torno de 140 mil pontos, atualmente está em 171 mil pontos. Então, nos últimos 6 meses, o Ibovespa subiu em torno de 6%. Se olharmos aqui do último um mês para cá, uma subida de quase 2%. Olhando agora o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, atualmente em torno de 3.829 pontos, nos últimos 6 meses, uma subida de 1,28%. Bom, e como eu penso a construção dessa carteira para longo prazo? O fundo imobiliário, ele nos dá uma renda mensal, uma renda recorrente. Já as ações você não recebe todo mês, mas ela tem o potencial de crescimento muito maior do que o fundo imobiliário. Então, olhando o momento de mercado, já dei uma olhada em algumas ações, como por exemplo as ações da Petrobras. Se olharmos aqui atualmente a cotação em 38,27, se pegarmos aqui desde o início do ano, a Petrobras aqui era cotada em torno de R$30. É uma ação que estou de olho. Neste momento eu considero que não é um bom momento de entrada. Outra ação é a Vale, que atualmente é de R$ 75,94. No início do ano estava em torno de R$ 72, mas se aumentarmos o horizonte de tempo, observamos que a Vale, há um ano atrás mais ou menos, estava em torno de R$50. Também considero que não é um bom momento de entrada nessas ações.
bilhões. Outro segmento que trago para vocês é o segmento da energia. Observamos a ação da Taesa, a TAI11, atualmente em torno de R$ 40,53. Há um ano atrás, essa ação custava em torno de R$ 32. Se formos calcularmos a margem dessa ação, observamos ali uma margem apertada. Também considero que não é ainda um bom momento de entrada. Embora eu queira muito aportar no setor de energia, ainda considero que as ações não estão num bom momento de entrada. Trago aqui mais uma ação para vocês, a Itaúsa, que é uma ótima ação, que é uma hold. A Itaúsa atualmente custa R$ 13,45. E se olharmos há um ano atrás, essa ação do Banco Itaú, que é a Itaúsa, custava em torno de R$ 9,70. Ou seja, é uma ótima ação, mas considerando que já temos outras duas ações do setor financeiro na nossa carteira, não iremos aportar em Itaúsa para não ficarmos super concentrados só em um segmento. Lembrando que isso não é recomendação de investimento. Eu estou apenas mostrando as decisões que estou tomando dentro da minha estratégia de investimento no longo prazo dentro da minha carteira. E olhando aqui em minha carteira, temos aqui o XPML, GGRC11 e GARI11. Vamos dar uma rápida olhada no relatório e nos fatos relevantes ultimamente publicados por esse fundo imobiliário do GGRC11, documentos. Vamos escolher aqui os relatórios de gestão, o último relatório de maio, mês de maio de 2026. Esse é o último relatório do fundo imobiliário GGRC. Atualmente o fundo imobiliário possui 44 inquilinos, com 356 mil cotistas aproximadamente, um patrimônio líquido do fundo mais de 2 bilhões. O valor de mercado da cota é de 10,15. O último dividendo em maio de 2026 foi 10 centavos. Aqui o gestor faz um breve resumo do mercado, ou seja, ele traz aqui recuo do IFIX de 1,33% no período e uma queda de 7,2% do Ibovespa. Aqui mais algumas informações sobre o fundo imobiliário, então vou passar essa parte aqui. As obras em andamento que o GGRC possui, como o CD de Santa Cruz, fase 2, e aqui possui o percentual de cada etapa dessa expansão. Aqui uma demonstração dos resultados nos últimos 3 meses do fundo imobiliário. Em março de 2026, 23 milhões de receita, maio, em torno de 24 milhões de receita. Aqui tem o resultado gerado pelo fundo foi 19 milhões, ou seja, teve um resultado de 19 milhões e fez uma distribuição em torno de 21 milhões. Para o fundo imobiliário fazer o pagamento de 10 centavos por cota, ele teve que consumir uma parte do seu caixa. Isso aqui é um quadro de distribuição de resultado e dividend yield do fundo. Então, o fundo imobiliário distribui em torno de 1% do seu dividend yield mensalmente. Como, por exemplo, aqui no mês de dezembro, foi até um pouquinho maior. Alguns outros meses de 0,97% e em maio de 2026 foi de 0,99% de yield. Essa é uma tabela bastante legal nesse relatório, que é um comparativo de rentabilidades. Ou seja, ele compara o próprio fundo imobiliário do GGRC com outros pares do mercado. Então, de janeiro de 2025 até maio de 2026, o fundo imobiliário GGRC pagou acima dos outros fundos imobiliários que também atuam no mesmo segmento de mercado. Se olharmos aqui em maio de 2026, o fundo imobiliário GGRC pagou em torno de 11,8%, enquanto seus pares 10%. Isso aqui é um quadro comparativo das dívidas que o fundo imobiliário possui ao longo dos anos. Em 2026, o fundo possui cerca de 244 milhões em dívidas. Em 2027, cai um pouco e assim sucessivamente, até chegar em 2036 com 2 milhões de dívidas. Lembrando que essas dívidas mudam em pouco tempo, porque o fundo imobiliário, por ser uma gestão ativa, sempre está vendendo algum imóvel ou comprando outros imóveis. Então essas dívidas sempre ficam mudando se você comparar com os relatórios de alguns meses anteriores. Distribuição da receita imobiliária do fundo. Aqui, o fundo imobiliário coloca por ativo, ou seja, quanto cada um dos seus inquilinos representa nos seus resultados mensais. Como, por exemplo, a Renault representou aqui em maio de 2026 cerca de 12,54%. Já Americanas, 11,34%, o Ambev, 11% e 18%, e assim por diante. Esses três são os maiores inquilinos desse fundo imobiliário. É um fundo imobiliário que possui imóveis em diversas regiões do país, mas sua grande maioria está concentrada na região sudeste. Esses dois gráficos aqui são os vencimentos de contratos. Em 2026, 15% dos seus contratos estarão vencendo. Esse outro cronograma aqui é um cronograma de reajuste. À medida que o contrato vai vencendo, o fundo imobiliário entra em negociação com esse inquilino para reajustar
ajustar os valores de contratos. A vacância física desse fundo imobiliário é bastante pequena, ou seja, 0,19%. A estrutura desse fundo imobiliário, em sua grande maioria, é no segmento de logístico, ou seja, mais de 70%, seguido de híbrido, com 16,35% e industrial, 13,53%. O ramo de atividade dessas empresas, 30% são varejistas, máquinas e equipamentos em torno de 28%, alimentos e bebidas, 17,28%, aqui a Ambev. Preço médio de locações dos imóveis. Essa linha mais clara é o valor de aluguel de mercado. Em maio de 2026 era 31, enquanto os fundos imobiliários alugados do GGRC têm média de 24,39. Com isso, o fundo imobiliário consegue barganhar à medida que os contratos vão vencendo. Ele consegue fazer uma nova negociação e aumentar os preços dos seus aluguéis. É importante também você olhar os comunicados ao mercado e os fatos relevantes publicados pelos fundos imobiliários. Vamos dar uma olhada aqui os últimos publicados aqui pelo GGRC. O fundo imobiliário publicou 2 fatos relevantes no dia 29/6, então vamos olhar. Esse fato relevante aqui é o fundo imobiliário falando ao mercado que o fundo celebrou um instrumento particular de compromisso de compra e venda para aquisição de galpão logístico do Polo Industrial de Camaçari, Bahia, pelo valor de 150 milhões de reais. O pagamento do preço é realizado mediante compensação financeira de crédito entre o fundo e o vendedor, no âmbito da oferta pública da 11ª emissão de cotas do GGRC 11, nos termos do compromisso. Aí aqui falando sobre o imóvel, que é em torno de 54 mil metros quadrados, o empreendimento já se encontra em construção com prazo previsto de 10 meses para a entrega, com padrão AAA, ou seja, são imóveis de altíssimo padrão. Aqui uma imagem dessa compra. Então, com esse fato relevante, a gestão está nos dizendo que para fazer essa aquisição, irá aumentar a quantidade de cotas no mercado e com essa captação, o fundo imobiliário irá fazer essa aquisição do imóvel. O outro fato relevante, o fundo imobiliário também comunica aos seus cotistas e ao mercado em geral que, na data, o fundo celebrou o contrato de compra e venda com a GIV Ativos Imobiliário, por meio do qual se comprometeu a adquirir a totalidade das cotas de 39,25% dos empreendimentos logísticos denominado Condomínio Raposo Sanca, localizado no município de São Paulo, pelo valor total de R$ 121.255.233. O preço será pago da seguinte forma. Aqui o fundo imobiliário irá mostrar como irá pagar isso. 100 milhões mediante a compensação financeira de crédito entre o GGRC e o vendedor no âmbito da oferta pública, novamente, da 11ª emissão de cotas do fundo imobiliário. E mais 1.255.000 em moedas correntes nacional até 20 de julho de 2026. E o restante de quase 20 milhões de reais pago em 5 parcelas mensais iguais e sucessivas no valor de 3.999.000, vencendo-se a primeira em 20 de agosto de 2026. Aqui é falando sobre o imóvel, também é um AAA, ou seja, imóvel de alto padrão, com área bruta locável, ABL, de 52.881 metros quadrados. Essa aqui é uma imagem de perspectiva do empreendimento adquirido pelo GGRC. A renda mínima garantida com essa aquisição é equivalente a um cap rate de 9,60% ao ano. Se olharmos o histórico desse fundo, iremos observar que ele cresceu bastante justamente por essa gestão ativa. Com essa 11ª emissão, o fundo imobiliário GGRC 11 conseguiu captar 1,48 bilhão. Com essa captação, o fundo imobiliário tem conseguido trazer novos imóveis para o seu portfólio, e todos eles com ótimo cap rate, como por exemplo 10% do de Camaçari e 9,60% desse outro portfólio denominado Condomínio Raposo. De forma simples, o cap rate é quanto de retorno de capital essa operação trouxe para o fundo em relação ao montante investido. Vamos olhar também os últimos resultados do GARI 11 e também os seus fatos relevantes. GARI 11, RI Documentos, Relatório Gerencial, maio de 2026, fato relevante, comunicado ao mercado. Aqui é o relatório do GARI 11, uma visão geral do fundo imobiliário, objetivo e posicionamento. Então, o GARI 11 se propõe a oferecer ao investidor de fundos imobiliários de tijolos um caminho para investir em diferentes tipologias de imóveis, excelentes inquilinos com estabilidade e previsibilidade de resultados atraentes. Aqui o valor patrimonial do fundo imobiliário é cerca de 2,68 bilhões, número de ativos 33 imóveis que possui, preço de cota 8,35, dividend yield anualizado de 11,9, valor da cota patrimonial de 9,27, com 522 mil investidores, vacância
vacância de 0%. Aqui é o código de negociação, que é o GARI 11, Banco Decoval, XP Investimentos, começou em 2020. Bom, aqui uma visão geral do gestor. Aqui o gestor faz um destaque no relatório, começa dizendo: passados mais de 5 anos, o patrimônio do GARI 11 é quase 5 vezes maior. O portfólio multiplicou-se de forma relevante, a liquidez do mercado secundário evoluiu de maneira consistente e a base de investidores supera hoje a marca de 500 mil cotistas. Aqui uma linha do tempo do GARI 11. Em 2020 foi o início desse fundo imobiliário, está na 7ª emissão. Esse aqui é o organograma do fundo imobiliário, logística, renda urbana, escritório e outros. Essa parte inicial do relatório é um breve resumo que o gestor faz para você se atualizar sobre as últimas movimentações desse fundo imobiliário, a distribuição do fundo imobiliário ao longo do ano de 2026. Para 2026, manteremos o intervalo de guidance do rendimento para os próximos 12 meses. Então, o fundo estima distribuir aos cotistas 0,08 centavos a 0,09 centavos. Aqui é o portfólio do GARI 11. O GARI possui 33 imóveis, 3 logísticos de renda urbana e escritório. 94% dos seus contratos são contratos atípicos. Então, esse tipo de contrato é aquele que, se um inquilino quer sair na data de hoje, mas falta 5 anos para terminar esse contrato, esse inquilino terá que pagar a multa desse contrato, que é o valor total dos meses restantes para finalizar esse contrato. Então, é um contrato que dá mais segurança e previsibilidade para o fundo imobiliário e os seus cotistas. Nesse tipo de contrato, o inquilino não vai querer sair, ele vai querer cumprir todo o prazo do contrato. Os inquilinos do GARI 11 são Carrefour, Mix Mateus, Mercado Livre, Vale também, a Três Corações, Pão de Açúcar e assim por diante. Essa parte do relatório é o detalhamento de cada um dos imóveis, então vamos avançar. A alavancagem do fundo imobiliário, aqui também o gestor já fez um destaque para você olhar. Disponibilidades atuais cobre todas as obrigações financeiras do fundo imobiliário. Então o fundo imobiliário possui alavancagem negativa, menos 12%. Conforme já destacado em relatórios anteriores, o GARI 11 não possui obrigações financeiras relacionadas à aquisição de novos imóveis, concentrando seu passivo exclusivamente nas operações de CRIs, mencionados acima. O gráfico apresentado ilustra a longevidade consolidada do colchão de disponibilidades formado para honrar as amortizações de curto, médio e longo prazo, considerando tanto a posição direta do GARI 11 quanto dos FIIs que detêm os ativos de renda urbana. Nesse contexto, esse colchão de disponibilidade cobre integralmente todas as obrigações financeiras que o GARI e seus FIIs controlados possuem. Comparando o dividend yield que o GARI entrega a seus cotistas com outros no mercado do mesmo segmento, o GARI possui 11,9% de dividend yield, já a média dos fundos de tijolo é cerca de 10,5%, média dos tijolos que são renda urbana de 10,6% e dos tijolos que são logístico 9,1%. Média total é 11,9% dividend yield que esse fundo entrega a seus cotistas. Então vamos olhar agora o último fato relevante publicado pelo GARI. O fundo imobiliário comunica aos cotistas do fundo e ao mercado em geral, nos termos da regulamentação aplicável, que o fundo celebrou o memorando para a venda de um portfólio de imóveis, Fundo de Investimentos Imobiliário, RISA Renda Imobiliária Master, Responsabilidade Limitada, gerido pela RISA Gestora. Os imóveis e objetos da operação são, aqui são as listas: Atacadão, localizado em Cuiabá, outro Atacadão em São Paulo, Atacadão em Campo Grande, Atacadão em Canguatatuba, São Paulo, Atacadão em Lucas do Rio Verde, Mix Mateus em Itabuna, Mix Mateus em Maceió, outro Mix Mateus em Maceió e Almanara em Jandira, São Paulo. Os imóveis e objetos da operação compreendem ativos dos segmentos de renda urbana e logística, distribuído em 6 estados do território nacional, com contratos de locação de 100% atípicos, junto a inquilinos de elevado perfil de crédito, incluindo o Grupo Carrefour Atacadão, Grupo Mateus, entre outros. O valor total da venda foi de 804 milhões e a conclusão da operação está condicionada ao cumprimento das condições precedentes, usuais para transações desta natureza. Como parte da estrutura de transação, o fundo imobiliário receberá a cota subordinada do FII RISA Master, permanecendo assim exposto ao potencial de valorização destes ativos ao longo
longo do prazo de desinvestimento do novo fundo. A operação integra a estratégia de gestão ativa do portfólio do Gary 11 e tem como objetivo, primeiro, reequilibrar a exposição do fundo ao grupo Carrefour, abrindo espaço para novas alocações, realizar o lucro acumulado dos ativos alienados, reduzir a alavancagem do fundo, uma vez que os CRIs vinculados aos imóveis alienados serão automaticamente quitados com o produto à venda, reduzindo os índices de alavancagem do Gary 11. E quarto, aumentar a capacidade de alocação em novas oportunidades de mercado e aquisições de imóveis que se apresentem ao longo dos próximos ciclos. Ou seja, esse fato relevante, o Gary está comunicando ao mercado que fez uma venda de alguns imóveis de seu portfólio. Com essa venda, o fundo imobiliário reequilibra sua exposição, sobretudo com sua exposição no segmento de varejista. Então foi uma movimentação que eu gostei bastante do Gary e por isso será um dos fundos imobiliários que iremos investir esse mês. Com esse breve resumo das últimas movimentações de mercado no Gary 11 e no GGRC 11, esse mês investiremos somente em fundos imobiliários. Vou investir esse mês em GGRC 11 e Gary 11, que são os dois fundos imobiliários em minha carteira que considero que estão em maior oportunidade. Agora vamos fazer a compra de cotas desses fundos imobiliários. Bom, já estou abrindo aqui minha conta na corretora. Esse mês temos R$ 305,61 para investir. São R$ 300 de aporte esse mês, mais o que ganhamos com proventos. Vamos comprar nossos fundos imobiliários, investir fundos imobiliários. Vamos comprar o GGRC, colocar em torno de R$ 200 desse fundo imobiliário. 20 cotas, 21 cotas. Comprar, confirmar, continuar investindo. Restou R$ 102. Vamos comprar agora Gary 11, investir, Gary 13 cotas, não dá, 12 cotas. Comprar. Restou R$ 5,20. Como não dá para comprar mais nenhuma cota, vamos guardar o restante que está em nossa conta na reserva de oportunidade. 5,20. Guardar, confirmar. Pronto, guardados R$ 5,20 em nossa reserva. Comprados os ativos, agora vamos cadastrar no Investidor 10 e já quero mostrar a vocês essa etapa de cadastro. Vamos cadastrar o GGRC, adicionar lançamento, foi uma compra, fundo imobiliário GGRC, data de hoje, quantidade 21 cotas, ao valor de R$ 9,66. Salvar, Gary 11, adicionar lançamento, data de hoje, quantidade 12 cotas de Gary, ao valor de R$ 8,12. Ok, fechar, renda fixa, adicionar lançamento, Nubank, CDI, 100% do CDI, pós-fixado, no valor de R$ 5,20. Salvar, alteração. Investimentos comprados e cadastrado no Investidor 10. Atualizando a minha carteira, atualmente tenho R$ 911,59. Então é isso, carteira atualizada, investimentos cadastrados, agora é acompanhar a evolução mês a mês. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Já manda esse vídeo aqui para o seu amigo, seu colega, no grupo da família, para eles acompanharem uma evolução real de patrimônio. Então fique com Deus e abraço.